Tudo certo? Tá o chat aqui, ó, da turma online. O áudio deles está aberto aqui, mas acho que vai estar meio baixinho. É melhor eles tirarem dúvida pelo chat. Esse espaço aqui de debaixo da data para cá é a parte que está transmitindo dessa janela do OneNote. Aí você pega a caneta aqui e pode... Deixa eu mexer nisso aqui, que eu não usei o OneNote. Esse aqui, como é que você troca aqui? Ele apaga, se eu clicar no Invest, não apaga, né? Tem que apertar na borrachinha mesmo. Eu agora que eu vi que não está transmitindo a câmera, deixa eu só voltar ali no OBS para eu arrumar. Para ir descendo, como é que faz? Peraí, só um instante. Para baixo, transição. Você pode descer aqui com o mouse. Com o mouse mesmo, né? Tá. Beleza? Perfeito. Aí só presta atenção que o cantinho aqui da tela vai estar tampado pela sua câmera lá. Tá. Aparecendo ali no projetor. Tá. Tá mexendo nesse trem aqui ainda, viu? Vou apanhar um pouquinho hoje aqui, eu acho. Usei esse... Acho que eu usava o... Nossa senhora, como eu vou apanhar? Olha para as letras, como tá ficando. Ixi, minha Nossa Senhora. Olha que coisa horrorosa. Estão vendo? Peraí, deixa eu apagar esse trem aqui para fazer de novo. Eu acho que eu consigo, né? Eu usava outro programinha, mas... Enfim, né? Nos mandaram usar isso aí, a gente vai ter que usar isso aí. Vou pedir pro chat GPT fazer para mim, né? Tá meio... A sensibilidade tá meio esquisita aqui. É assim, lento mesmo, né? Então, para quem não recebeu, o negócio aí, talvez da minha parte, eu vou dar o plano lá no Flash, mais atualizado, tá? Com menos erro. Com menos erro? Com menos erro. Ainda vai ter alguns, o trabalho de vocês aí comprar. Faz parte da atividade de acerto, né? Eu não sei se o pessoal da tela, no caso, vê o livro aqui. Fala mesmo, como é que vai ser o sistema de lista, vai ser feito o quê? Uma lista todo dia? Em geral, vai ter uma lista por semana. Tem uma lista por semana. A lista influenciando em nota, como é? Tudo influencia em nota aqui. Tudo influencia em nota. Para quem está em casa aí, esse é o livro o livro base do nosso curso, tá? É o livro Princípios de Combinatória e Probabilidade. Vocês não precisam do livro necessariamente para fazer o curso, claro. Mas as notas de aula estão contidas aqui, tá? Neste livro aqui, para quem está aqui. Tem um outro livro aqui que pode... Esse aqui eu acho que muita gente deve conhecer, principalmente quem faz Olimpíada deve conhecer este livro aqui, que é um livro do Augusto César Morgado. Esse livro pode ser outro também, para quem quiser. Acho que esse aqui eu acho que muita gente deve conhecer. Talvez esse aqui não, é um livro recente este, mas a gente vai usar esse aqui também. E tem um outro livro que, eventualmente, eu vou tirar alguma coisa, que é um livro em inglês, depois eu posso passar para vocês. Posso deixar lá no material, tá? É um livro chamado Princípios e Técnicas em Combinatórias. É um livro de um chinês, eu acho. Depois eu posso passar para vocês. Tem muitos exercícios bacanas que talvez a gente faça, mas esse livro aqui é o principal, tá? A ementa é basicamente seguir este livro aqui com algumas coisas que a gente não vai fazer exatamente, tá? Mas vai ser basicamente isso aí. Como o Felipe, que está aqui na sala, perguntou sobre como é que vai ser lista essas coisas, a gente vai ter, eu acho que em geral, uma lista por semana, né, Vinícius? Uma lista por semana vocês vão ter de cada disciplina, com poucos problemas, tá? Uns 20 problemas,
com 2 problemas, eu acho, ou 3 problemas para vocês fazerem em cada disciplina, para, enfim, para trabalhar e entregar na outra semana, eu acho. Em geral, vocês vão ter uma semana para fazer 3 problemas. Claro, né? Tem que fazer mais coisa, né? Tem muita mais coisa para ser feita, então não se prendam aos exercícios da lista só. Tem muita mais coisa para ser feita e vocês têm que fazer, porque só os 3 da lista não vai ser suficiente para aprender, talvez, tá? Então, façam muito mais coisas. Bom, o que é que a gente vai falar hoje, né? Na aula 1 de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre... Então, na aula 1 de hoje, a gente vai falar... Bom, a gente vai falar de coisas muito simples hoje, tá? A gente vai falar com calma, sem pressa. Fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa, tanto vocês aqui na sala presencialmente, quanto vocês aí de casa, tá? Fiquem à vontade. Se a gente não souber, a gente diz que não sabe, e vida que segue. A gente vai falar hoje de permutações, tá? Permutações com e sem repetições. Isso que a gente vai falar hoje. Eu acho que eu vou apanhar um pouquinho do OneNote aqui hoje, mas se vocês não entenderam alguma coisa, vocês perguntam, tá bom? Com repetições e sem. Com e sem, vou botar assim. Com e sem repetições, tá bom? Vamos começar com 2 princípios básicos. O primeiro princípio, eu acho que muita gente deve conhecer, é o princípio aditivo. Tá? Princípio aditivo, todo mundo deve conhecer o que diz o princípio aditivo. O princípio aditivo diz basicamente que se você tiver um conjunto, então, dados, 2 conjuntos, sei lá, dados, 2 conjuntos, A e B, sei lá, A e B, assim, com N e M elementos, respectivamente, tá? Então, o que a gente sabe sobre a cardinalidade da união desses caras? Se eles forem disjuntos, vamos supor que eles são 2 conjuntos disjuntos, né? O que a gente sabe disjuntos? Vamos botar aqui disjuntos. Depois a gente vai tratar de casos não disjuntos, vamos primeiro trabalhar com casos disjuntos. Então, o que a gente sabe sobre a quantidade de elementos? Eu vou denotar, vamos denotar assim, ó. Isso aqui, barrinha dos carinhas aqui, vai denotar a quantidade de elementos de um conjunto A, tá? Vamos denotar a quantidade de elementos de um conjunto A, simplesmente por, vamos botar uma barrinha no cara e barrinha no A. Certo? Isso aqui vai denotar quantidade de elementos de A. Quantidade de elementos de A. Tá. O que é que a gente sabe sobre... Se você tiver 2 conjuntos disjuntos, o que é que a gente sabe sobre a cardinalidade da união desses 2 conjuntos? Quantos elementos tem A união B? Quantos elementos tem A união B? Isso é igual a quantidade de elementos do conjunto A, é igual a quantidade de elementos do conjunto A, mais a quantidade de elementos do conjunto B, que nesse caso é N mais M, né? Vamos exemplificar isso com... Vamos pegar aqui um exemplo simples, tá? Sei lá, vamos pegar... vamos olhar para a quantidade de soluções. Acho que eu vou usar um pouco do que está no material aí, tá? Eu vou fazer algumas coisas diferentes, mas eu vou fazer muito do que está aí no material. Então, o primeiro exemplo que está no material aí é: ache o número de pares ordenados x e y de inteiros
tais que x quadrado, tais que vale a segunda desigualdade. X quadrado mais y quadrado é menor ou igual a 25. Tá aí a solução, tá? Não é bom olhar a solução, é sempre bom. Não é um exercício difícil, né? Isso é relativamente fácil, mas é uma coisa comum. Acho que vocês devem ter esse costume. A gente pega problema, não é muito bom olhar a solução rapidamente, né? Sempre bom pensar um pouco antes de pensar na solução. Mas, bom, nesse caso, a gente pode simplesmente listar todas as possibilidades. Tem poucas possibilidades, você simplesmente lista todas elas. Como é que a gente vai fazer para usar o princípio aditivo? A gente vai fazer o seguinte. Eu acho que, na verdade, eu vou diminuir. Eu acho que, na verdade, eu vou botar só 5. Eu acho que 25 tá bastante coisa. Não vai dar muito trabalho. Eu acho que, na verdade, eu quero só 5. Inclusive, eu acho que isso é que deveria estar. Né? Dá para fazer com 25 também. Né? Dá para fazer com qualquer número que você quiser, mas aí vai dar muito trabalho e eu quero listar aqui. Vamos fazer com 5, tá? Então, como é que você faz? A gente vai fazer o seguinte, para tentar usar o princípio aditivo, a gente vai fazer o seguinte, vamos definir uns conjuntinhos. A gente vai definir os seguintes conjuntos. Ó. A gente vai olhar basicamente, vou dizer a ideia, né? É simples, eu sei que vocês sabem que é muito simples. A gente vai fazer, olhar quando isso dá... Eu quero menor ou igual a 5. Então, olha, quando isso é 0, quando isso é 1, quando isso é 2, quando isso é 3, quando isso é 4, quando isso é 5. Vão ser 6 conjuntos, 6 conjuntos todos de juntos. Então, a gente vai contar cada um desses caras, depois somar tudo e ver quanto tem no total. Basicamente, isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai chamar de SI, vou usar igual que está no material. SI vai ser o conjunto dos pares XY, tá? Os pares XY de inteiros, vou botar assim, X pertence aos inteiros, assim, cartesiano Z, tal que vale o quê, né? Tal que, vou botar assim, x quadrado mais y quadrado seja igual a i. É isso que a gente vai fazer. A gente vai tentar contar quantos caras desses tem, quantas soluções tem cada cara desse aí. Tá? Vamos começar aqui E o i varia de 0 até 5, né? O i varia de 0 até 5. O i varia de 0 até 5. O i varia de 0 até 5. Tá? Por exemplo, quantos caras tem o S0, né? Quem faz parte do S0? S0 são justamente os caras, os pares de inteiros, tá? São os XY, tá? Se x quadrado mais y quadrado é igual a 0. A única forma de dois caras no negativo darem 0 é se os dois forem 0. Então, a única solução nesse caso é 0, 0. Então, só tem um par de inteiro e é o par 0, 0. Vamos olhar agora para o S1, certo? Quantos elementos... Sala muito quente, né? Nossa Senhora. Quantos elementos tem o S1? Então, o S1 a gente quer ver x mais x quadrado mais y quadrado igual a 1. Quantas soluções tem isso, né? Perfeito. Pode ser negativo. Os caras podem ser negativos também, né? A gente está tratando de inteiros, então pode ser qualquer coisa, tá? Então, tem um pouco mais de solução. Digam aí para mim quem são as soluções. Perfeito. Então, a gente pode ser x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, por exemplo. Pode ser o contrário, né? Totalmente simétrico. Poderia ser 0, 1, 0, 1. E poderia ser trocar o 1 por menos 1, né? Ao quadrado também dá 1. Então, menos 1, 0. E 0 menos 1. 0 menos 1. Então, nesse caso, tem 4 elementos, né? Vamos olhar agora para S2.
tentar fazer um pouco mais rápido agora. Eu acho que essa aula vai até 6 horas. Tem tempo aí. Quanto que é o S2? Quem são os caras que estão no S2? 0,02 menos 2, 0. Calma, rapaz. Calma, rapaz. Peraí, ao quadrado dá 9. Você tá... 1 menos 1 e combinação dessas coisas, né? Vai fazendo todas as possíveis. Então tem 1. Se eu pegar isso, somar essas duas coisas ao quadrado, vai dar 2. Eu posso trocar por menos 1, só um desses, por exemplo. Posso trocar, inverter, agora botar o menos 1 no começo e o 1 depois. Ou posso fazer os dois igual a menos 1, né? Tem mais alguma solução? Tem mais não, né? Perfeito. Então também são 4. S3 tem solução? Quem são? 2 e 1 não daria. Eu acho que 2 e 1 não daria, né? S3, quem são os x quadrado vezes y quadrado igual a 3? Pode ter solução? Inteira? Não tem solução inteira isso. Tá? Então isso aqui é vazio. Não tem ninguém aqui. É vazio, tá? Vamos olhar para o S4 agora. Quem é o S4? Agora sim, Felipe. Pode ser 2, 0, 0, 2 e trocar o 2 por menos 2, né? 0, 2. Menos 2, 0. E 0 menos 2. 0 menos 2. Tem mais alguma? Vamos me corrigindo aí, tá? O Caio perguntou por que o S3 é vazio. Não tem ninguém no conjunto S3. O que significa estar no S3, cara? Significaria que... Deixa eu escrever aqui, mas eu vou apagar, tá? Significaria que... Deixa eu escrever aqui. Significaria que existe solução para essa equação aqui, ó. Inteira. Significaria que existiria uma solução para essa equação. Mas não tem nenhuma solução. Se você colocar aí, por exemplo, x igual a 1 dá 2. Se você trocar o por 2 ou alguma coisa assim, já passa de 3, né? Então, enfim, pode simplesmente olhar os inteiros perto dele e já ver que não tem solução. Então, não tem solução nesse caso. O índice é o resultado, ó. O SI que a gente definiu aqui é justamente os caras onde dá I, né? X quadrado menos 1 quadrado igual a I. O índice é justamente aí o lugar da igualdade. O S5 eu acho que tem um pouquinho mais de coisas. Vamos ver aqui. Vou botar um pouco mais para trás, que acho que a gente precisa. Então, o S5, digam aí para mim. Vamos 1 e 2. 2 e 1. Eu acho que era melhor ter começado com do menos 1 para frente, enfim. Vamos botar todos os pares que começam com 2. 2, 1, 2 menos 1, né? Perfeito. A gente bota aqui 2 menos 1 agora. Pronto. A gente pode botar agora todos... A gente pode ter começado com 1, tá? Seria um pouco mais... Mas a gente pode começar com 1 agora. 1, 2 e 1 menos 2, né? Vou fazer aqui embaixo, tá? O que mais tem? Menos 1, 2. Menos 1, menos 2. Perfeito. O que mais? Menos 2. Menos 2, 1. E menos 2, menos 1, né? Menos 2, menos 1. Tem mais? Perfeito. Pronto, terminamos o problema. Aí agora a gente observa quantos elementos tem cada um, certo? Portanto, logo... Bom, a gente observa que S0, quantidade de elementos de S0 é igual a 1. A quantidade de elementos do S1, nem lembro quanto é, vou voltar aqui. 4. A quantidade de elementos do S1 é 4. A quantidade de elementos do S2, 4 também.
Quantidade de elementos do S3, 0. Quantidade de elementos do S4, 4 também. E quantidade de elementos do S5, tem 8, né? O S5 tem 8 elementos. Como esses caras são todos disjuntos, tá? São conjuntos todos disjuntos. Então, portanto, o número de soluções da equação de x2 mais y2 menor ou igual a 5 é simplesmente somar todos esses caras, certo? 1 mais 4 mais 4. Vou botar o 0 aqui só para deixar claro. Mais 4, mais 8. 12, 16, 21. Tá? Então, o número de soluções dessa desigualdade aí é 21. Tá? Esse é o primeiro exemplo que lista o princípio aditivo, que exemplifica o princípio aditivo, que vai ser muito utilizado. Tá? A gente vai utilizar ele bastante em combinatória. Vocês que já estudaram coisas desse tipo já viram bastante ele. Tá? O outro princípio que está aí também, para quem está com material, outro princípio que está aí é o princípio multiplicativo. Tá? Se você tiver... Vamos escrever aqui. Princípio multiplicativo. Tem um acento aqui. Princípio multiplicativo. O que é que diz o princípio multiplicativo, né? Se tiver um conjunto, dois conjuntos, de novo, você tem um conjunto A, botar com M elementos, certo? Com M elementos, e o conjunto B com N elementos, o princípio multiplicativo diz basicamente de quantas formas você pode pegar, quantos caras existem no produto cartesiano desses dois conjuntos. Basicamente isso que diz o princípio multiplicativo. Muitas vezes você diz simplesmente, se você quer tomar de forma heurística, né? Você quer tomar uma decisão com N formas de tomar essa decisão, e tomar outra decisão com N formas. Então, de quantas formas você consegue tomar essas duas decisões? É de produto M vezes N. Mas isso de forma mais precisa, que a gente usa é basicamente o que a gente chama de produto cartesiano, tá? Então, ele diz que o produto cartesiano de A por B, A cartesiano B, vou botar assim, como eu tinha dito antes, era para ter usado essa notação. O número de elementos do produto cartesiano é N vezes N. Vamos ver um exemplo disso aqui, só para a gente ver que de fato isso se confirma. Vocês sabem o que é o produto cartesiano de dois conjuntos? Para quem não sabe, vamos ver aqui o que é, só com um exemplo, tá? Vamos pegar A igual ao conjunto 1, 2, 3. E B, vamos pegar B como sendo, sei lá, 1, 2. O produto cartesiano de dois caras é justamente você pegar todos os pares possíveis com o primeiro cara no A e o segundo cara no B. Você pega todos os pares possíveis que faz isso, tá? De forma mais explícita, A cartesiano. Eu vou escrever desse jeito. Dá para escrever explicitamente, mas se você não quiser escrever explicitamente, você escreve assim. É o conjunto dos pares AB
onde o A pertence ao conjunto A e o B pertence ao conjunto B. É assim que a gente escreve. São todos os pares possíveis de elementos. Né? No nosso caso, a gente consegue dizer explicitamente quem é esse conjunto, A cartesiano B. Né? No nosso caso, o A cartesiano B é você pegar todas as listas possíveis. Então, por exemplo, 1. Pega esse 1 daqui. Com quem esse 1 vai? Esse 1 pode ir com 1 ou com 2. Então, você faz 1. Aí você faz 1 com 2. Aí, agora a gente começa com 2 aqui no A. Pode ser 2 com 1, 2 com 2. 3. Pode ser 3 com 1 e 3 com 2. Certo? Então, é todos os pares possíveis, o primeiro no A e o segundo no B. Tá? Sim, para o produto cartesiano, a ordem é importante. Tá? A ordem é importante. Perceba que se eu fizesse o BA, daria cara diferente. Mas uma coisa que a gente observa é que a quantidade de elementos não muda. Certo? Não altera a quantidade de elementos, mas a forma dos caras se altera. Então, A cartesiano B é diferente de B cartesiano A em geral. É diferente. Eu acho que vocês vão ver isso no curso com Vinícius. Vocês vão ver lá um pouco de conjuntos, mas aí vai aparecer isso aqui, tá? Vamos ver 2 exemplos que ilustram o princípio multiplicativo. Vamos ver 2 exemplos que ilustram o princípio multiplicativo. Alguém tem alguma dúvida nisso? Entendeu? O primeiro exemplo é que muitos já devem ter visto, alguma vez na vida, talvez, que é quantos números de 3 algarismos... Claro que eu coloquei com 2 elementos aqui, com 2 conjuntos, mas eu posso ter mais conjuntos, certo? Ter A, B, C, D, E, F, quantos conjuntos você quiser. E aí você multiplica do mesmo jeito, e a definição se generaliza do mesmo jeito. Tá? Então, por exemplo, quantos são os números de 3 algarismos distintos? Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Quantos são os números de 3 algarismos distintos? Muitas das vezes, a gente vai utilizar muito no curso a ideia de produto cartesiano para contar coisas, tá? Isso vai ser importante, mas muitas das vezes você pode ser um pouco informal na hora de contar as coisas, certo? Que é o que a gente aprende em geral no ensino médio. A gente, em geral, é um pouco informal, e tá certo, a forma de contar tá certa, não muda nada, mas em aulas futuras a gente vai utilizar, de fato, um pouco mais de formalidade para provar e justificar algumas coisas, tá? A gente vai usar a notação do produto cartesiano para justificar algumas coisas, mas para resolver problemas, enfim, não precisa se prender tanto a isso, tá? Pode usar de forma formal, que eu sei que vocês já conhecem, por exemplo, já viram, muitos já devem ter visto exemplos parecidos com esse, que você simplesmente faz, você olha para o primeiro cara, né? Você diz, eu quero o número de 3 algarismos. Aí você diz, quero escolher 3 caras aqui. Você quer saber quantas formas eu posso escolher esse, quantas formas eu posso escolher esse, quantas formas eu posso escolher esse e multiplicar. É assim que a gente aprende, né? E é isso mesmo, certo? É isso que a gente faz. Mas eu posso usar a notação do produto cartesiano. E nesse caso, a notação do produto cartesiano é bem simples. Chama de A o cara que fica, os algarismos que eu vou botar nas centenas, de B, os caras que vão ficar na dezena, e de C, o cara que vai ficar nas unidades, certo? E aí você olha, liste a quantidade de possibilidades de cada um desses caras, e aí, pelo princípio multiplicativo anterior, a quantidade de caras com 3 algarismos é o produto desses 3 caras. É só isso. Certo?
Mas a gente pode usar simplesmente a informalidade e dizer simplesmente quantas possibilidades eu tenho para o cara das centenas. Quantas possibilidades eu tenho para o cara das centenas? 9 possibilidades, né? Aqui eu tenho 9 possibilidades. Eu só não posso pôr o 0 aqui, né? Então eu tenho 9 possibilidades. Para esse cara daqui, quantas possibilidades eu tenho agora? Tenho 9 ou 8? 9 possibilidades. Porque agora eu posso utilizar o 0, mas não posso utilizar o que eu utilizei aqui na centena. Então também tenho 9 possibilidades. E para esse último cara, eu só não posso utilizar esses dois que eu utilizei aqui. Então tenho 8 possibilidades. E aí o que o princípio multiplicativo diz é que os números de 3 logaritmos é basicamente multiplicar a quantidade de forma de escolher a centena, vezes a quantidade de forma de escolher a dezena, vezes a quantidade de forma de escolher a unidade. E nesse caso dá 648 possibilidades. Se você fizer essa multiplicação aqui dá 648. Então, há 648 números de 3 logaritmos distintos. Perceba que isso conta também, é uma coisa, isso também conta quantos números tem pelo menos um algarismo repetido, né? Isso também conta. Ou o número tem todos os algarismos distintos, ou ele tem pelo menos um algarismo repetido. Então, se você conta uma coisa, automaticamente você contou o que a gente chama de complementar. A gente vai falar disso depois. Mas automaticamente já contou isso também, sabe? Isso é importante, fazer isso. Muitas vezes, para você contar uma coisa, você conta não essa coisa. Conta o complementar dessa coisa aí, que às vezes é mais fácil de contar, e aí você consegue contar o que você quer. Um outro exemplo aí, vamos lembrar aqui de algumas coisas de aritmética que vocês devem ter estudado na vida. Ou se não, pelo menos no colégio já estudaram, mas acho que muitos de vocês já sabem bastante. As coisas vão ficar, para quem estiver achando muito simples por agora, as coisas vão ficar complicadas depois de um tempo, tá? Então, tenham paciência para quem está achando simples. Para quem não está achando simples, é isso mesmo. Não tenho o que dizer, não. Teorema fundamental da aritmética diz que... Teorema fundamental da aritmética diz que todo número natural pode ser fatorado em produto de primos. Para quem não conhecia, diz que qualquer n que você me der natural, eu posso escrever ele como... Eu vou dar exemplo disso, tá? Mas pode escrever ele como um primo elevado a uma potência, outro primo elevado a outra potência, e por aí levar o trem. Até um késimo primo elevado a uma alfa k potência, onde os PI são primos, certo? PI são primos. PIs primos. Primos distintos. A gente já aprendeu isso muito no colégio, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de algum número. Vamos fatorar o número 60. Fatore 60 em primos. Só para... Fatore 60. Aí, que você... Bom, eu vou fazer direto aqui, tá? Vamos tentar fazer direto aqui. 60 é 12 vezes 5. E 12 é 3 vezes 4, que é 3 vezes 2 ao quadrado. Então, fica 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Vou botar 1 aqui, vezes 5 elevado a 1. Então, a fatoração de 60 é isso. Esse teorema diz que qualquer número que você me der, você consegue fatorar desse jeito. Mais ainda, de forma única. Isso é importantíssimo. Que você consegue fatorar? Bom, na verdade, nenhuma das duas coisas para mim é óbvio. Dado qualquer número, você consegue escrever ele desse jeito aí, tá? Com produto de primos. E a escrita é única, certo? A escrita é única. Que eu acho que é a parte, talvez, mais complicada do teorema, é justificar por que a escrita é única. Fatorar, teoricamente, seria fácil. Você vai dividindo, até não conseguir dividir mais, então todo mundo é primo. Porque você não consegue dividir mais. Mas por que, sei lá, essa escrita é única? Por que não existiria outra forma de escrever esses números, né? Isso é o que diz o teorema fundamental da aritmética. Aí a gente consegue contar quantos divisores tem um número. Você consegue contar, por exemplo, vamos contar quantos divisores tem um 60.
Quantos divisores tem o 60? Vamos contar aqui. Vou chamar de D de N, vamos chamar chame D de N. Isso aqui vai ser quantidade de divisores do número N. Quantidade de divisores positivos do N. Quantidade de divisores positivos do N. Do número N. Vamos dar um exemplo aqui, rapidamente. Não é essa a ideia, não, mas... Professor, Oi? mas isso aí considera um como um dos divisores ou descarta? Considera um como um dos divisores. Considera um como um dos divisores. Por exemplo, quantos divisores tem o 6? Quem são os divisores de 6? 1, 2, 3 e 6. Então, 4 divisores, então D de 6 é 4. Divisores positivos. Então, D de 6 é 4. Certo? Como é que a gente faz para achar um divisor de um número? Oi? Como é que a gente faz para achar o divisor de um número? Fatora o número. Perfeito, perfeito. Todo divisor do número, por exemplo, todo divisor de 60 tem que ter esses fatores aí. Se um cara é divisor do meu número, ele tem que ter esses fatores no cara. Né? Senão, ele não dá para dividir o 60 por ele, se não tivesse esses caras aí. Então, por exemplo, se você dividir o 60 por qualquer número, se um cara é divisor do 60, tem que aparecer o fator 2, o fator 3 e o fator 5, com alguma potência que pode ser 0, eventualmente. A potência pode ser 0, né? Se for 0, é 1. Se for todo mundo 0, é 1. E, além disso, a potência não pode passar da maior potência que tem aí. Por exemplo, se aparecesse um 2 ao cubo, certamente esse cara não é divisor de 60, né? Que a maior potência que aparece aí é 2 ao quadrado. Quando você fosse dividir, ia ficar alguma coisa sobrando ali, né? Então, vamos escrever aqui. Vamos tentar achar agora quantidade de divisores de 60. Quanto que é a quantidade de divisores de 60? Então, o que você faz é o seguinte, para achar isso aí. Faz o seguinte. Vamos pegar um divisor de 60. Então, você pega vou chamar de P, um divisor de 60, e ele vai ter que ter a forma 2 elevado a 3 elevado a B e 5 elevado a C. Certamente, um divisor de 60 tem que ter essa forma, porque a gente já viu que a fatoração dele é desse jeito. Mais do que isso, a gente sabe onde o A mora, onde o B mora e onde o C mora. A gente sabe que o A, ele tem que ser, a gente viu que é no máximo 2, né? Então, o A só vai de 0 até 2. Então, o A ou é 0, ou é 1, ou é 2. O B ou é 0 ou é 1. O C ou é 0 ou é 1. Não é isso? Perfeito. Então, para achar um divisor de um número, por exemplo, para achar o divisor de 60, você precisa saber, basicamente, o que você quer fazer é escolher um elemento do A, escolher um elemento desse outro conjunto, e escolher um cara para o C. Escolher um cara para o A, escolher um cara para o B, escolher um cara para o C. Isso é o princípio multiplicativo. Quantas formas eu tenho de escolher um cara para o A? 3 formas. Quantas formas eu tenho de escolher um cara para o B? 2 formas. Quantas formas eu tenho de escolher um cara para o C? 2 formas. O princípio multiplicativo diz que a quantidade de formas de escolher esses 3 caras é 3 vezes 2, 3 vezes 2, vezes 2. Que é 12, né? Então, a gente volta para cá e a resposta aqui é 12. Quantidade de divisores de 60 é 12. Professor, essa notação com D é a notação universal para definir o conjunto, o número de divisores de um número? Em geral, se usa essa notação para divisores de um número. D de N é a quantidade de divisores de N. É a notação mais comum que se utiliza. Certo? A gente fez no livro, no material, aí está para 24, tá? A diferença. Isso permite justificar
uma fórmula que talvez muitos de vocês já conheçam, que é a quantidade de divisores de um número qualquer, né? Que é o que eu tinha escrito lá em cima. Vou escrever de novo aqui. Se n for P1 elevado a alfa1, olha a hora aqui, P2 elevado a alfa2, etc., até PK elevado a alfa K. Então, quantos divisores tem o N? Quantos divisores tem o N? Então, vamos lá, vamos tentar imitar o que a gente fez antes, né? Vamos tentar imitar o que a gente fez antes. Então, pega um divisor do N, um D. Para ser divisor do N, ele tem que ter esses fatores primos aí, todos distintos. Então, sei lá, P1 com alguma potência aqui, que eu vou botar beta. Uma potência, o primo P2 com a outra potência aqui, beta 2, certo? Até um PK com a potência beta K. Igual a gente fez antes, o beta 1, cada um dos caras, na verdade, né? Eu já vou tentar fazer direto aqui. Não, vou fazer separadamente. O beta 1, ele tem que ser um dos seguintes caras. Ele pode ser 0, 1 e pode ser no máximo alfa 1. Então ele é 0, 1, no máximo alfa 1. E do mesmo jeito os outros, certo? O beta 2, ele é 0, 1, no máximo o alfa 2, e por aí lá vai o trem. Certo? O beta K é no máximo alfa K. Perceba que escolher um divisor é basicamente escolher um cara para ficar no lugar do beta 1, um cara para ficar no lugar do beta 2, e por aí vai até um cara para ficar no lugar do beta K. Então, isso justifica uma fórmula que talvez vocês conheçam, que aparece você pega o expoente, são a mais 1, né? Você deve ter visto essa fórmula. E multiplica esses caras. Esse mais 1 vem justamente de poder escolher o 0 aqui, né? Por isso que vem esse mais 1. Então, com isso, a gente consegue concluir, então, que a quantidade de divisores de um número n nada mais é do que alfa 1 mais 1, alfa 2 mais 1, e por aí vai. Até alfa K mais 1. Essa é a quantidade de divisores de um número n. Não entendi. Não, DDN é a quantidade de... DDN é a quantidade de divisores positivos do N. Perfeito. Isso era só a introdução, certo? Agora vamos entrar, de fato, no conteúdo da aula de hoje, que é permutações, que a gente gostaria de falar, de fato, certo? Permutações, que é, de fato, que a gente quer falar agora, certo? Vamos, sei lá, vamos pegar... Esse aqui era só para introduzir dois princípios que serão bastante úteis durante todo o curso, tá? Combinatório e probabilidade. Muito importante para contar coisas. Inclusive, vamos utilizar já em permutações esses princípios. Então, oi. Isso. Conjuntos de juntos não tem nenhum elemento comum. Essa fórmula que eu tinha posto aqui no começo, esta fórmula aqui, que conta a quantidade de caras da união, tem uma forma um pouco mais geral, que é o que a gente vai aprender daqui a pouco, a gente chama de princípio de inclusão e exclusão, que é quando tem elementos repetidos. Aí você consegue contar isso e você tira a quantidade dos caras que está na interseção, né? Você conta da união, você conta do A do B, só que você contou da interseção 2 vezes, aí você tira esse cara uma vez. Aí, depois a gente vai ver isso, certo? Acho que deve estar na aula 4. Você vai falar do princípio da inclusão e exclusão e vai generalizar isso aqui, certo? Tá, vamos falar agora de permutações.
que diacho é permutação, né? O que quer, na verdade, ter uma lista de objetos e você quer saber de quantas formas você pode ordenar eles. Quantas formas você pode ordená-los. Então, sei lá, vamos começar com um exemplo, sei lá. De quantas formas eu posso... Vou começar com um exemplo que está no próprio texto mesmo. Sei lá, pega o conjunto ABC. Quantas formas você pode ordenar esses caras, né? Botar eles em ordem aí. Então, quantas formas podemos ordenar esses caras aí? Quantas formas... em geral, listar é difícil. Nesse caso, dá para listar tudo, né? De quantas formas podemos ordená-los? Nesse caso, pode usar fatorial? Pode, a gente vai utilizar fatorial. Certo? A gente sabe que é 3 fatorial, né? Isso eu queria, claro. A gente vai falar disso daqui a 5 minutos. Vai chegar isso aí. Mas vamos listar aqui nesse caso? Vamos listar. A gente pode simplesmente listar nesse caso. Dá para listar tudo, né? Vamos listar tudo aqui. Vamos mudar de cor aqui para tentar ser didático. Vamos listar aqui. A gente pode listar todos. A gente pode começar com A. Botar assim, ou pode trocar, deixar o A na mesma posição e trocar só o B com C, né? Aí foi todas as possibilidades com A sendo o primeiro cara, aí você agora bota o B no primeiro cara e faz a mesma coisa. Bota os dois outros caras lá, depois troca o A com o C de posição, depois bota o C no começo, AB e CBA. Então, todas as possibilidades, nesse caso, são 6, e é muito simples, né? 6 possibilidades. Como a moça falou aqui, presencialmente, isso seria 3 fatorial. O que é 3 fatorial? A gente poderia contar isso de outra forma. Nesse caso é simples, mas vamos só contar aqui. A gente poderia fazer simplesmente assim. A gente quer pegar uma lista com 3 caras e quer saber de quantas formas eu posso pegar essa lista se eu tenho esses 3 elementos aí. Quantas formas eu posso escolher o primeiro cara? O primeiro cara pode ser qualquer um das 3 letras. Então, tem 3 possibilidades para a primeira letra aqui. Tem 2 possibilidades para outra letra, porque agora eu não quero mais que o primeiro cara esteja. E tem uma única possibilidade para essa daqui. Tem 6 possibilidades nesse caso. Certo? E isso aqui é o que a gente chama de 3 fatorial, certo? De modo geral. Eu vou logo botar. Isso aqui é o que a gente chama de 3 fatorial. E muitos devem conhecer, mas de modo geral... a gente escreve n fatorial. Escreve n fatorial. Bota um n, uma exclamação assim, para representar o produto de todos os números do n para baixo, todos os inteiros. Então, é n vezes n menos 1, vezes n menos 2, etc. Por aí lá vai o trem. Vezes 2, vezes 1, certo? Por exemplo, 3 fatorial, que a gente viu aqui, é 3 vezes 2 vezes 1, 6. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, dá 24. Por aí vai. Quanto é 0 fatorial? Pronto, a gente vai dizer aqui que 0 fatorial é 1. Certo? Vamos. Existe uma generalização de fatorial para qualquer número real que você quiser, que vai estar numa lista de exercícios para vocês fazerem essa conta aí em algum momento. Obrigada. Não, mas eu vou falar, e aí vou pedir para vocês calcularem alguns, para treinarem só, para vocês verem como é a definição, tá? Mas não é nada... eu vou falar dela hoje, eu acho, se der tempo. Mas existe fatorial. Fatorial é uma função que se generaliza para qualquer número, negativo, racional. Você pode calcular fatorial de meio, fatorial de raiz de π, fatorial de qualquer coisa. Mas vamos tratar de fatorial de números naturais, por enquanto. É o que importa para a gente, tá? Que fatorial vai contar? Fatorial vai contar a maneira de você ordenar conjuntos com elementos distintos. Então, por exemplo, a gente tinha 3 elementos distintos aí, ABC. De quantas formas eu posso ordenar eles? De 3 fatorial maneiras. De modo geral,
se eu tiver N caras distintos, e quantas formas você pode ordenar eles? N fatorial maneiras. Né? Muito simples, vamos enunciar isso só para deixar enunciado. Sejam, sei lá, A1, AN, objetos distintos. Não se assustem aí quem está em casa, que a gente falou do fatorial negativo. Esqueça isso, tá? Esqueça isso, não se preocupe com isso, não. Quem está aqui também não se preocupe com isso, não. Essas coisas a gente vai ver com muita calma, não se preocupe, não. Tá? Então, sejam A1, A2, etc., N objetos distintos. Então, esquisito, né? Então, o número de maneiras, vou escrever assim, o número de maneiras de ordená-los, número de maneiras de ordenar esses objetos, ordenar esses objetos é N fatorial maneiras. Vou dar uma prova heurística e depois eu vou dar uma prova utilizando todo cartesiano e um pouco de indução. Quando falar de indução aqui, acho que o Vinícius deve falar em algum momento da vida aí. Amanhã o Vinícius vai falar de indução. Então, na próxima semana, eu vou voltar para esse teorema e provar ele usando indução para vocês, certo? Prova heurística, a prova formal é você usar argumentos matemáticos mesmo, e a prova heurística é tipo, você diz, olha, esse cara aqui tem tantas possibilidades, para isso tem tantas, você olhando assim e ver o que acontece no negócio. Não é uma prova formal, né? É mais uma coisa informal. Mas também justifica, certo? Mas há uma maneira formal de justificar. E na próxima semana, amanhã o Vinícius fala de indução, na próxima semana eu volto para esse teorema, a gente prova ele usando produto cartesiano e indução, para a gente dar uma primeira prova aqui formal das coisas, certo? Mas se a gente fosse provar informalmente, basicamente o que a gente faz é que olha para as possibilidades aqui, sei lá, para o primeiro cara, poderia ser qualquer um dos N objetos, então tem N possibilidades para botar aqui. Aqui pode ser qualquer um dos outros N-1, então tem N-1 possibilidade para botar aqui, por aí vai. Aqui só tem 2 possibilidades e aqui só tem uma possibilidade. Isso é uma prova heurística, isso não é uma prova de fato. Entendeu? É uma prova que a gente está olhando aqui dizendo, olha, se for assim dá certo as coisas, mas e depois a gente justifica isso com mais formalidade, certo? Aí, isso aqui é o produto pelo princípio multiplicativo, isso aqui é N fatorial. A maneira de fazer isso, então, quantidade de formas de ordenar N caras distintos é igual a N fatorial. Eu poderia tentar pensar um pouco agora, não de ordenar todos os caras, mas de ordenar um pedaço dos caras que está lá no conjunto. Por exemplo, se eu quiser ordenar todos é desse jeito, mas, por exemplo, vamos pensar aqui no exemplo. Sei lá, vamos pensar agora que você tem... Pensa que você tem o conjunto A, B, C, D. Eu quero pegar uma lista com 3 elementos de forma ordenada. E agora? Quantas formas eu posso fazer isso? Se eu quiser pegar uma lista... Bom, nesse caso daria para fazer a conta, mas vai ser grande. Vamos fazer de outro jeito. Vamos tentar fazer já usando o princípio multiplicativo. Quantas listas, vou botar assim, com 3 elementos distintos, certo? Listas ordenadas. Ordenada é importante. Não dá ruim, né? Listas sem ordenação, a gente chama isso de outro nome.
A gente quer pegar uma lista sem ordenação, a gente chama isso de combinação. A gente vai falar disso depois. Próxima aula, que não é amanhã, é na próxima semana. Amanhã a gente ainda vai continuar falando dessas coisas aqui. Quantas listas ordenadas de 3 elementos existem? Tem um rapaz rindo aqui na aula. 3 elementos. Quantas listas ordenadas de 3 elementos? A gente pode tentar usar a mesma prova que a gente deu antes, né? A gente quer escolher 3 caras e a gente sabe que para o primeiro cara há 4 possibilidades, poderia ser qualquer uma das 4 letras. Para o segundo cara, só não pode ser a letra anterior, então tem 3 possibilidades. Para o último cara, 2 possibilidades. Então, neste caso, há 24, né? Que é a mesma coisa. Nesse caso é 4 fatorial, a mesma coisa. 24, né? Nesse caso é 24. Todo mundo entendeu aqui como é que a gente fez, né? Quer pegar uma lista com 3 elementos. Aí você, para escolher o primeiro, você tem 4 formas, pode ser qualquer uma das 4 letras. Para a segunda letra pode ser qualquer uma das 4, terceira letra qualquer uma das 3 e a terceira letra pode ser qualquer uma das outras 2. Certo? Aí isso dá 24 elementos. De forma geral, você... De forma geral... o número de... Vou botar assim, ó, de calistas... Uma família ali, está embaixo. Calistas ordenadas dos N objetos distintos A1 existem. Quantas listas desse jeito existem? Certo? Vamos tentar ver como é que a gente faz para provar isso. Vamos tentar olhar para o anterior aqui e ver o que a gente fez, né? E vamos tentar dar a prova de como é que seria para o caso geral. Vou dar a cor aqui. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro cara, né? Pode ser qualquer um dos N objetos. Então, você tem N possibilidades. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo cara? Só não pode ser o objeto que eu usei na primeira letra. Então, tem N menos uma possibilidade. Quantas possibilidades tem para esse cara aqui? Só não pode ser os 2 objetos que eu usei anteriormente. Então, N menos 2 possibilidades. Perceba que, por exemplo, nesse N menos 2, foi na terceira letra, tá? Na terceira letra que eu peguei. Essa letra aqui, que posição é essa daqui, né? É a 40ª letra que eu estou pegando, certo? Eu estou pegando uma lista com K caras, então essa é justamente a 40ª letra. Então, perceba que na terceira letra foi menos 2. Na 40ª letra vai aparecer um K menos 1. Né? Então, aqui vai aparecer N menos K menos 1. Certo? Que é a mesma coisa que N menos K mais 1. Já escrevi. Vou reescrever aqui assim. Escreve isso assim. N menos K mais 1. Então, é isso aí. Eu vou deixar desse jeito e daqui a pouco eu vou escrever de outro jeito, tá? Mas, basicamente, é N vezes N menos 1 vezes N menos K mais 1. Você não precisa de maneira nenhuma gravar essa fórmula, né? Porque é só fazer a conta mesmo
para fazer a conta mesmo. Tem os caras, faz a conta para cada cara lá específico. A gente vai usar a anotação para isso. A gente vai usar a notação. Vai usar a notação N, vai botar um parêntese assim e um K aqui embaixo, certo? A gente vai usar essa notação aqui. N, um índice K, para dizer que eu estou pegando com a lista com N objetos, eu estou ordenando K deles, certo? É isso que eu estou fazendo. Quantas formas eu posso fazer isso? É esse número aí, que eu estou escrevendo desse jeito, certo? Tem uma forma mais sucinta de escrever isso, né? Que é usando a notação de fatorial que a gente já conhece. É basicamente você fazer o seguinte, ó, de forma mais sucinta, vamos escrever isso aqui. Forma. Mais sucinta. Pode escrever isso assim, ó. A gente pode tirar. Perceba, deixa eu colocar aqui N, vou mostrar aqui para vocês. N menos K mais 1. Se eu continuasse aqui, ó, quem seria o próximo cara que viria depois disso? Se eu quisesse descer e fosse continuar a fazer a conta aqui, quem seria o próximo cara aqui? N menos quem? Não. N menos K, né? Aqui eu estou fazendo N menos, lembra quando estava entre parênteses, K menos 1? O próximo é o K. Então, o próximo cara que iria aparecer aqui, deixa eu escrever com outra cor. O próximo cara que iria aparecer aqui, ó, é o N menos K, certo? N menos K. E aí você vai fazendo isso até chegar no 1. Até chegar no 1. 2, até chegar no 1. Certo? Só que como eu estou multiplicando em cima, para eu não mudar essa conta, eu divido aqui embaixo por ele, né? A gente escreve assim. Bota a mesma coisa que eu fiz em cima e bota embaixo. O que apareceu em cima? N fatorial que apareceu em cima, né? É o produto de todo mundo do N até o 1. N, N menos 1, N menos 2, etc, etc. Então, o que apareceu em cima é N fatorial. E embaixo, o que apareceu? N menos K fatorial. Ou seja, vou reescrever, então, o nosso número lá de listas ordenadas com K elementos, K listas, vou chamar de K listas isso, um conjunto de N é igual a N fatorial sobre N menos K fatorial. Perfeito. Agora a gente poderia se perguntar o seguinte. Aqui estamos considerando todos os elementos distintos. E se a gente pegasse elementos não todos distintos, o que aconteceria, né? Se a gente pegasse... vou usar o exemplo que está no texto. Vamos usar o exemplo que está no texto. Vamos pegar quantos anagramas tem uma palavra aqui. O pessoal que está aí em casa, todo mundo está entendendo? Tá tudo tranquilo para vocês? Tem alguma dúvida? Tudo tranquilo? Podem perguntar, tá? Não fiquem à vontade para perguntar qualquer coisa aí. Eu não entendi porque no final fica N menos K mais 1. Na primeira parte. Perfeito. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Ó. Deixa eu deixar do jeito que estava antes aqui, né? Ó, vou apagar aqui. Ó, foi o Caio que perguntou, não foi? Ó, Caio. Ó, aqui, essa aqui é a posição de número K, certo? É a késima posição. É a késima posição essa, certo? Por exemplo, ó, na primeira posição aqui, apareceu N menos 0. Na segunda posição apareceu N menos 1. Na terceira posição apareceu N menos 2.
Então, a posição do cara está sempre um a mais do que o número que eu estou subtraindo aí, né? Porque eu comecei na posição 0, digamos assim. Eu comecei com 0 ali. Então, na 40ª posição, eu teria que subtrair aqui um K menos 1. Né? É como se fosse isso. Ó. Eu estou subtraindo... Se eu estiver na 40ª posição, eu subtraio K menos 1, porque eu comecei do 0 ali, N menos 0. Entendeu? Agora entendi. Isso daqui, se você fizer o parênteses aqui, dá N menos K mais 1. Beleza. Vou deixar desse jeito. Valeu. Quantos são os anagramas? Quantos são os anagramas da palavra manga? Fica sumindo ali, né? Palavra manga. Deixa eu ver manga em tudo maiúsculo. Quantos anagramas da palavra manga? Então, o que é um anagrama, né? É basicamente você ordenar as letras da palavra do jeito que você quiser. Isso vai dar uma palavra que pode ter sentido ou não. Depois de ter sentido, isso é um anagrama de uma palavra. É útil para aprender um pouco de contagem, certo? É útil. Então, o anagrama, basicamente, nesse caso aqui, é você pegar uma lista com 5 elementos e saber de quantas formas eu posso fazer isso. Se fossem todos distintos, a gente já sabia fazer. Né? É 5 fatorial. Nesse caso, não são todos distintos. Apareceu aí 2 A's que são iguais. Se você trocar esses A's de posição, troca um A pelo outro A de posição. A palavra vai continuar a mesma, né? Se você trocar esses 2 A's de posição. Então, se você fizer essa coisa, não vai dar um novo anagrama quando a gente estiver contando. A gente precisa saber como é que a gente faz para descontar isso aí, né? Como é que a gente faz para descontar isso? E o que a gente faz é... Amanhã eu vou roubar 5 minutos da aula do Vinícius. Se fossem todos distintos, Gabriel. Não, eu acho que aqui é 60 mesmo, você está certo. 5 fatorial vai dividir por 2 depois de 60, tá certo. Pensei que era 5 fatorial. Assim. Tem razão, Gabriel, vai dar 60, assim, vamos ver por quê. Né? O que você faz aqui é basicamente você primeiro considera que os caras são todos distintos. Então, a gente poderia fazer a seguinte observação. A gente poderia pensar que as letras são distintas a priori. Então, a gente poderia dizer assim, ó. Dizer que o primeiro A, vou botar um A1 aqui, para dizer que ele é diferente do segundo A, que eu vou chamar de A2. A gente faz uma coisa assim. Então, diga a priori que essas letras são todas distintas. Nesse caso, quantas seriam as formas de ordenar esses caras, né? De permutados? 5 fatorial. Neste caso, haveria 5 fatorial maneiras, 5 fatorial anagramas, vou botar assim. Que a gente acabou de ver antes, né? Mas trocar os A's de posição, trocar os A's de posição, não altera o anagrama, né? Não altera um anagrama. E além disso, de quantas formas eu posso trocar os A's de posição? Nesse caso, é 2 formas. 2 fatorial maneira. Né? Então, além disso,
2 fatorial maneiras de trocá-los de posição. De trocá-los. Trocá-los de posição. Certo? Então, a gente tem que descontar esses caras, certo? Portanto, como no nosso caso aqui as letras são iguais, portanto, o número de anagramas da palavra manga simplesmente você primeiro conta como se nada fosse igual, depois desconta as formas de separar cada um deles. Então, é isso daí, 5 fatorial sobre 2 fatorial, que é, como o Gabriel falou, 5 fatorial é 120, você divide por 2, dá 60. Tem 60... tem 60 anagramas para a palavra mãe. A maioria não faz sentido nenhum, né? A maioria não faz sentido nenhum. Bom, aí você pode pegar vários exemplos. Vamos dar um exemplo. Vamos ver alguma palavra que tenha mais de uma letra repetida. Qual? Banana. Banana. Vamos pegar a palavra banana. Se a gente quisesse olhar quantos anagramas a palavra banana. Parece. Palavra banana. Você tenta repetir o mesmo procedimento de antes. Vou tentar fazer já mais direto, mas basicamente você considera que, nesse caso, a gente tem N's que são iguais e A's que são iguais. Né? Então, tem 3 classes de palavras aí, né? 3 classes de letras. Então, o que você faz é, primeiro, considerar que todo mundo é diferente. É isso que a gente faz primeiro. Se a gente considerasse que todo mundo era diferente, a gente teria... Se todas as letras forem diferentes, a gente tem 2, 4, 6 letras, né? Então, a gente teria 6 fatorial maneiras. Só que se você trocar os N's de posição, não altera o anagrama. Então, divide por 2 fatorial. E se você trocar os A's de posição, também não altera o anagrama. Eu tenho 3 A's. A maneira de permutar eles entre si é 3 fatorial maneira. Então, você divide também por 3 fatorial aqui. Todo mundo entendeu isso? Alguma dúvida? Pessoal aí que está online, todo mundo entendeu esse exemplo aqui? Tudo certo, disse o Henrique e o Caio também. Todo mundo entendeu. Perfeito. Então, a gente calcula isso aqui dá quanto, hein? Pode fazer assim, pode dividir. 60. Dá 60 isso, é? Vou deixar 60 então, vou acreditar em você. Então vocês façam a conta aí, só um pouquinho. Fazer isso. Perfeito. Isso aí é... E de forma geral, né, se você tiver só generalizando isso daqui, dados, N objetos, certo? Eu vou tentar dizer do mesmo jeito que eu disse aqui no texto. Eu vou mais ou menos do mesmo jeito. Vou botar assim. Tem K1 deles são do tipo 1. Por exemplo, tem K1Ns. No caso, tem 2 Ns. K2 tipos. K2 deles são do tipo 2. Por aí, lá vai o trem. Até K, eu usei J. Então, KJ do tipo J. Claro que a gente pede que, nesse caso, a soma deles,
K1 mais K2 seja mais KJ seja igual a total de letras, total de objetos. Então, se você tiver esse tipo aqui, por exemplo, no nosso caso aqui, tinha um tipo letra B, 3 tipos letra A e 2 tipos letras N. Certo? E a soma desses tipos, a soma disso dá exatamente 6, nesse caso dá. Né? Perceba que aqui embaixo apareceu, tem 5, mas porque está faltando um fatorial que poderia colocar aí, se eu quisesse, mas não faz diferença nesse caso. Então, nesse caso aqui, você primeiro considera que os objetos são todos distintos, certo? Igual que a gente fez antes. Você considera que os objetos são todos distintos, então teria n fatorial objetos, só que aí você divide, como cada um deles são do tipo 1, se você permutar eles entre si, não vai fazer diferença nenhuma para a ordenação, e permutar K1 objetos é K1 fatorial, certo? Então, você pode dividir por K1 fatorial aqui, vezes, e vai fazendo por cada um dos caras. K2 fatorial, etc. KJ fatorial. Certo? Isso aqui a gente chama tem um nome para isso aqui. Isso aqui aparece... Isso aqui que a gente chama de... Você já deve ter visto que é um negócio que chama binômio. Isso aqui é o que a gente chama de multinômio, certo? E binômio, a gente vai ver isso, tem a ver com expansão em binômio de Newton de um x mais y elevado a n. E isso aqui tem a ver com a expansão de um multinômio de Newton, certo? x1 mais x2, etc., mais xn. Expandir aquilo é basicamente escolher potências para o cara, certo? A gente vai ver isso depois, mas isso aqui tem um nome, chama multinômio, a gente pode escrever, não se preocupe com isso, mas a gente poderia escrever assim, n, escolhe K1, vírgula, K2, etc., escolhe KN, KJ, certo? É a notação de binômio, mas não se preocupe com isso. E eu acho que a gente vai parar com esse negócio aí. E a gente volta amanhã, a gente termina o restante da aula. Tá? A gente vai começar amanhã com um exemplo e depois a gente fala de permutações circulares. Então a gente encerra por aqui hoje, tá? Quem já está com... Eu vou disponibilizar o material online também lá no Classroom, quem não tem. Para vocês que já têm presencial aí, podem tentar fazer já os exercícios, ou tentar ler o restante da teoria, tá? Fiquem à vontade para ler aí o restante. E é isto. Alguma dúvida, pessoal, aqui online? Tem alguma dúvida para eu tirar aqui antes de finalizar? Nenhuma? Perfeito. A letra não ficou muito boa, não, porque eu, na verdade, eu nunca usei esse eu vou dar a desculpa de que eu nunca usei o OneNote, para minha letra não ter ficado boa. Eu usava um outro aplicativo e acho que a sensibilidade não ficou muito boa, não. Eu me perdi total na sensibilidade desse trem aqui, então eu vou botar a culpa nisso hoje. Valeu. Valeu. Descartando as repetições, né? Descartando as repetições, exatamente. Qual seria o nome desse livro? Pode olhar o nome desse livro. Princípio de combinatória e probabilidade. Estou usando esse livro, basicamente, com algumas pitadas de outro livro. Como é que fez? Travou. Eu acho que está gravando. Eu acho que na verdade ainda está gravando, mas eu não faço a menor ideia como foi. Para a gravação, é? Posso simplesmente parar aqui, né? Ah, é aqui? Caraca, bicho, que sensibilidade diferente, bicho, da minha mesa. Para a apresentação, eu acho, né? Pode parar, eu acho. Esse aqui embaixo. Dá um scroll down, abre aquela página, vai aqui nesse panelinho. Gravação e vê lá embaixo. Cara.